Fala galera, tudo certo? Mais uma entrevista aí para o nosso quadro do Quinto na Mesa. Hoje a gente tem um enorme, um grande prazer de entrevistar a Cláudia, que é gestora lá da Relicário, uma das marcas aí mais conhecidas, mais queridas de Juiz de Fora, né? Quem nunca comeu lá um bolovete ou um brigadeiro? Eu mesmo sou fã e queria te agradecer primeiro, Cláudia, pela participação. A gente fica muito feliz em poder bater esse papo, escutar um pouquinho de você sobre a Relicário. Obrigada pelo convite, eu que agradeço. Estou muito feliz de estar aqui e poder compartilhar um pouquinho disso com vocês. Show demais. Então, para começar, Cláudia, eu queria que você contasse para a gente um pouquinho da sua trajetória, onde que você começou, tanto da parte acadêmica, se você teve outras experiências profissionais antes de abrir, né, de fato, a empresa. Como é que foi isso tudo aí? Então, a Relicário, ela nasceu de uma insatisfação profissional, né? Eu formei em biologia, sou bióloga, e depois que eu formei, eu fiz o curso todo, entrei na biologia sem realmente, de fato, saber o que eu queria fazer, né? Porque eu acho que é uma dúvida de todo mundo que vai entrar no vestibular. Muitas pessoas têm muita dúvida. Então, eu acabei entrando na biologia, que era uma matéria que eu gostava no ensino médio. Aí, eu acabei fazendo a faculdade, mas quando eu formei, eu passei no mestrado e eu vi que não era daquilo que eu queria viver, sabe? Eu tinha uma veia empreendedora, queria fazer uma coisa que fosse minha. E eu já gostava muito de fazer doce, mas eu nunca tinha feito doce para vender. Eu gostava de fazer doce, eu fazia doce para as festas dos meus amigos, né, de faculdade, ajudava minha mãe a fazer doce de família, mas nunca fiz para vender. E aí, no mesmo ano que eu tava querendo desistir do mestrado, né, que eu teve um intervalo entre o fim da faculdade e o mestrado, eu fui fazer doce, eu fui fazer os ovos de Páscoa com a minha mãe na minha casa, assim, e deu tudo errado. E ali nasceu uma paixão que eu falei, gente, como que deu errado? Tem que dar certo, eu quero entender, né? E aquilo ficou dentro de mim me remoendo, e eu entendi que eu queria mexer com doce, queria empreender, né? E foi muito difícil, porque eu estudei, né? Imagina, você estudou a faculdade toda, passou no mestrado, quando você passa no mestrado, você fala, não quero mais. Então foi um choque, assim, para a família, para o orientador, enfim, para todo mundo. Mas eu decidi passar por cima disso tudo e fazer uma coisa que eu acreditava, que era empreender, assim. Mesmo que fosse numa área que eu não tinha nenhum tipo de experiência, né? Porque eu, bióloga, não vendia doce ainda. Então eu tive que aprender tudo para empreender com a Relicário, né? Não, bacana demais. É uma área, biologia, né? Que assim, foge totalmente, né? Nada a ver, né? Uma disrupção total mesmo, né? E Exatamente. a ideia de empreender veio primeiro que a ideia de ser com doce ou a ideia do doce? Como é que foi isso aí? O fato de querer empreender mesmo, assim. Eu acho que, eu acredito que as pessoas que são empreendedoras, elas têm isso dentro delas, ela tem uma veia empreendedora, né, que a gente fala. Porque ela tem uma inquietação dentro dela de fazer o diferente, assim, ela quer fazer o dela, né? E, por exemplo, no caso da biologia, eu não queria ficar revendo o estudo dos outros, eu queria fazer uma coisa minha. Então aquilo para mim começou a não fazer sentido, sabe? Então eu queria, tipo, realmente é aquilo que eles falam, deixar um legado ali, né, com o seu negócio, ter uma coisa que me movesse. Então, na verdade, veio dessa inquietação de querer o meu e de gostar de fazer doce. Tanto que quando a gente começou a pensar em fazer, né, eu fui falar com as minhas irmãs, elas já tinham um negócio, elas já tinham emprego, né, uma era médica, é médica, né, ela exerce até hoje, e a outra fisioterapeuta, elas já tinham a profissão delas estabelecidas, e quando eu falei sobre isso, elas falaram, olha, a gente tem vontade de investir, né, em alguma coisa, a gente investe e você toma conta. Mas a primeira coisa que a gente pensou, que elas, né, até sugeriram, era, vamos olhar uma franquia pra gente abrir. E aquilo, tipo, me desanimou, sabe? Porque eu não queria pegar uma franquia, eu queria uma coisa minha, com a minha cara. Mas a gente olhou a franquia, não achou nada legal. No final, chegamos ao consenso de que a gente iria abrir a nossa própria marca, assim. Então, assim, veio dessa vontade de fazer doce, mas também da inquietação de fazer, sabe, o meu, assim, que eu queria fazer. Com certeza, na franquia você fica muito preso ao modelo de negócio que eles propõem, né? Então, isso. Às vezes você acha até um que é parecido com o que você quer, mas você fica ainda assim muito restrito em questão de novas ideias, é bem centralizado, né? Já passando, né?
teve essa ideia? Como é que foi o começo da Relicário mesmo? Teve algum espelho, algum modelo de negócio que vocês já viam, né, em alguma outra empresa que vocês gostavam, ou foi tudo acontecendo aos poucos e sem nenhum modelo assim que vocês realmente viram, assim, né? Então, isso é bacana, assim, até falar sobre isso, porque quando a gente estava pensando em abrir, a gente começou a ver o que a gente ia abrir, né? O que tinha de demanda, né, em Juiz de Fora, o que não tinha aqui, o que estava, né, em alta no mercado. E eu vi que o que estava muito em alta era brigadeiria. A gente começou a ver que tinha várias brigaderias abrindo, né? Até a minha irmã morava na cidade, tinha brigaderias lá que estavam indo bem. Então era um tipo de negócio que estava crescendo. E em Juiz de Fora não tinha nada sobre isso. E aí eu comecei a estudar sobre o modelo de negócios, né? E eu percebi que todas as docerias naquela época eram muito fracas em café. E eu falei, não, e todas as cafeterias não tinham aqueles doces, né, e tal. Não era uma coisa que era... eu lembro que eu fui alugar a máquina de café e até o moço que alugava a máquina falou comigo assim, não vou te alugar uma máquina profissional não, porque a sua loja não precisa, doceria pode ser aquela máquina automática que não precisa de ter café bom. Então já era uma cultura de que as docerias não precisam ter café bom. E eu falei, não, eu não quero, eu quero ter uma doceria que seja muito boa em café, tanto que a Relicário chama desde o início Relicário, Brigadeiria e Café. Então, tipo assim, eu peguei todos os modelos que eu tinha de brigadeiria, na época eu acho que tinha 7 brigaderias no Brasil todo. E é pouco, né, porque hoje tem milhares, mas na época tinha só 7. Aí eu cheguei, né, eu entendi que eu precisava de alguém para me ajudar a fazer a marca, eu cheguei na designer e falei, olha, eu tenho 7 brigaderias aqui para você entender, porque ninguém conhecia o modelo de negócio, tive que explicar para ela o que era uma brigadeiria, e mostrei todas as 7. E falei, olha, eu não quero ser parecida com nenhuma delas. Eu quero ser completamente diferente, que as pessoas vão olhar para mim e falar, putz, não tem nada a ver. Ela fez diferente, assim. E ela achou isso até legal e que foi uma das coisas mais que ajudou a dar o nome da Relicário, né? Que Relicário é um local onde se guardam relíquias, né? Que é coisas raras. Achou fácil saber desse nome, né? Criar esse nome por esse posicionamento de querer ser diferente desde o início, né? De trazer. Ela falou que geralmente as pessoas trazem, né, as opções e falam, olha, eu tenho essas inspirações, faz mais ou menos isso. E na verdade eu trouxe para ela não se inspirar e querer fazer uma coisa completamente diferente. Então, na verdade, a Relicário, ela veio de um conceito de uma cafeteria colorida. Ela tem os traços de cafeteria e vem muita cor para trazer a alegria de uma brigadeiria. Então isso tornou ela, né, ela bem diferente desde o início por causa essa influência que teve, né, obviamente, mas também o posicionamento de querer não ser igual. Então isso foi uma coisa muito pessoal, né, e aí eu acho que já começa um processo de agregação de valor que a gente fala, né, quando a gente pensa, a gente conversando antes da entrevista aqui eu com os meninos, a gente pensa como que é bacana, como é que a Relicário consegue agregar valor, né, é um lugar que você vai lá, você não tem preocupação em gastar dinheiro, você não acha caro, porque aquilo ali te faz sentido, né? Porque para você, na sua concepção, aquilo tem valor, é um dinheiro que você vai gastar sem problema nenhum. E aí, é uma parte até que entra, né? Na criação da receita mesmo, assim, desde o começo, foi você que pelo que eu entendi, que sempre mexeu, é você que ainda mexe, como é que funciona isso? Esse processo, como é que você consegue repassar tanto as ideias para os chefes e eles manterem esse padrão, né, de qualidade, de produtos bem específicos? Não deve ser uma tarefa muito fácil, acredito eu. Então, eu faço, né, desde o início, eu criei todas as receitas e eu acho que isso foi até uma coisa assim que ajudou muito a criar a identidade da Relicário, porque quando a gente foi abrir, a gente não tinha dinheiro para fazer curso de confeitaria. Igual eu te falei, né? Eu não trabalhava com isso, né? E aí, como eu não trabalhava, eu não tinha, né? Eu não tinha técnicas e eu não tinha dinheiro para fazer curso, eu tive que aprender as minhas próprias técnicas. Então, eu tive que testar, eu tive, né, que fazer várias coisas.
assim, isso fez com que a Relicário, ela tivesse um perfil muito único, porque o que eu vejo muitas pessoas quando elas fazem um curso de confeitaria, elas pegam aquilo ali que elas aprendem e trazem exatamente igual para o negócio delas. E como eu não tive essa oportunidade, eu tive que aprender a fazer coisas e dar o meu olhar para elas do jeito que eu conseguia executar. Porque tinha que ser simples, tinha que ser assim, eu não tinha experiência. Então eu precisava de me adaptar da forma que eu podia. Então, se você for olhar a confeitaria da Relicário, ela é muito simples, é bolo de cenoura, são coisas que não demandam muito acabamento, são coisas bem, né, artesanais, que trazem também o conceito da empresa, que é comfort food, né, que é a comida confortável, não é aquela confeitaria muito fina. Então, desde o início eu fui criando isso, fui trazendo essa identidade para a empresa, que era o meu olhar sobre aqueles doces que eu gostava de comer, né? E até hoje, né, eu faço parte da criação, eu não fico mais na cozinha, mas todo o cardápio eu que faço, né? Hoje em dia, os funcionários, a gente tem bastante funcionários engajados que eles vêm com ideias sobre o cardápio, né, sobre produtos, e junto com eles a gente discute algumas coisas novas também. Mas até hoje, né, tem 7 anos de empresa, eu ainda fico nessa parte de inovação e criação de produto, e das receitas também, né. E é engraçado que depois de 5 anos eu fiz meu primeiro curso de confeitaria profissional, o primeiro curso. E eu achei, nossa, agora eu vou virar uma super confeiteira, né? Porque eu não tinha curso, eu ficava só, né, nos meus testes, desenvolvendo as minhas técnicas. E eu percebi depois do curso que a confeitaria, que as técnicas da Relicário ficaram tão únicas, tão delas, eu não conseguia aplicar nada do curso, porque nada tinha a ver com a Relicário. Sabe? Aquilo não fazia sentido para o nosso universo. E foi bacana fazer, né, para conhecer outras coisas, como é que faz, né, as técnicas e tudo mais. Mas também foi muito bom perceber que a gente, tipo, se tornou muito diferente por ter essa experiência, né? De ter que ter feito o nosso de qualquer jeito. Não tinha como copiar ninguém, a gente tinha que começar do zero. Então, foi muito bacana, assim. Até hoje é assim, a gente quebra uma cabeça, mas uma cabeça boa, já com o nosso olhar, né? Isso cria uma identidade muito pessoal para a empresa, né? Isso, demais, demais. E eu tava vendo, são mais de 200 tipos, mais de 200 receitas de brigadeiro. De brigadeiro, a gente já criou mais de 200. Caraca. A gente deixa fixa 80, que a gente tem em cardápio, né, de encomenda, que já é muito, a gente vai reduzir para 60, porque o cliente ele fica confuso, né, de tanto que tem. Mas rodando na loja, que são 24 sabores por dia, rodando a gente chega a vários tipos de brigadeiro. Tem alguns que são sazonais, né, que a gente deixa um tempo depois tira. Uhum. Mas eu falo que eu olho para as coisas, eu quero fazer brigadeiro de tudo. De tudo. Tudo que eu olho, eu falo, opa, acho que o brigadeiro disso vai ficar bom. E a gente vai e tenta fazer. E qual que foi o mais, assim, 200 tipos, deve ter alguns bem inusitados, né? Qual que foi, assim, o mais diferente de todos que você já fez? A gente fez o de bacon, né, que é o brigadeiro de bacon, de ao leite, chocolate ao leite recheado de Nutella com bacon crocante. Esse é muito maravilhoso. Ele tá no cardápio, né, o cliente pede, a gente faz na hora, frita o bacon na hora, monta o brigadeiro de colher com ele. É fantástico. E também teve um brigadeiro que eu amei, só que, tipo, ele não é comerciável mesmo, assim, a gente até tentou, mas as pessoas têm muito receio de experimentar, que era um brigadeiro de caramelo com alho frito por fora. Por exemplo, o de bacon, o de caramelo com alho é menos comercial, que você falou, né? O de bacon... menos. O de bacon vende. Vende? Vende. Eu já fui lá algumas vezes, eu nunca tinha reparado nessa ideia, não. Um dia eu tenho que provar esse aí. E tanto que no cardápio novo a gente já teve o bolovete de bacon, a gente vai retornar com ele, porque os clientes adoram bolovete de bacon. Então é um brigadeiro que tem saída. O de caramelo com alho tem uma experiência muito legal, é muito legal. Só que as pessoas não querem pagar por ele, né? Pagar pela experiência. Então a gente prefere não fazer, né? Uhum. Entendi. E qual que é o que mais, assim, que mais sai, que mais dá certo? Tradicional, o ao leite. Tradicional. O bolovete seria também, eu falei no começo brincando, mas sempre que eu penso, assim, eu particularmente, eu não sei se é a média, eu penso nessa sobremesa específica, né? Tem muita procura, o bolovete também, que eu acho que eu nunca vi isso em nenhum outro lugar, assim,
passado dessa mesma forma, sabe? Não, o Bolovete, ele é realmente a nossa sobremesa que a gente mais vende, né? E é a que a gente mais trabalha, a gente mais abraça, porque é uma sobremesa autoral mesmo nossa, né? Eu criei ela no final de semana que eu estava em casa, e então, assim, ela tem a nossa cara, a gente trabalha com as pessoas, né, com os clientes, isso, tem uma caneca, né, tem toda uma identidade, e ela acaba sendo a queridinha, e ela é muito boa, né, nossa, é a sobremesa que todo mundo ama, assim, então é o produto, assim, de sobremesa é um produto que realmente tem mais saída, né? Só que brigadeiro e bolo de cenoura é imbatível. Não tem jeito. Todo mundo pede brigadeiro e bolo de cenoura. Depois vem o Bolovete como sobremesa, porque é uma sobremesa grande também, né? Não é uma coisa de dia a dia, assim. Igual um bolo de cenoura com café, ou um brigadeiro com café, né? E aí, até retomando um pouquinho nessa questão de qualidade, de agregar valor, eu acho que todos os produtos de maneira têm muita qualidade e muito valor agregado, né? Mas eu queria entender, como posicionamento assim, de marca, como é que foi essa construção mesmo? Foi muito por esse caminho de ser uma marca muito pessoal, de ter esse contato muito legal com o cliente, essa construção de agregação de valor, como é que foi? Porque hoje eu acho, assim, como marca, é muito bacana mesmo, como é que é bem construído e tudo mais. Como é que foi essa construção? Tem mais alguma coisa aí que você não comentou dentro disso que fez diferença para vocês? Eu acho que, assim, a gente tem que entender o papel da empresa que a gente tem, né? Para a gente conseguir não perder essa identidade e deixá-la cada vez mais forte. Então, a Relicário, ela tem ela tem missão, visão, valores bem estabelecidas. Qualquer coisa que eu vou colocar no cardápio, o que eu vou fazer, eu esqueço que eu sou Cláudia, eu começo a pensar como relicário. O que é relicário? Então eu olho para aquilo e me pergunto, isso é relicário? Mais ou menos. Tá. Então o que eu tenho que fazer para isso virar relicário? Eu tenho que fazer isso. Então em tudo que eu vou fazer, eu penso como relicário. E pensar como relicário também é vestir o chinelo do cliente, entender o que ele vai sentir com aquilo. Né? Quais são as sensações que aquilo pode trazer, como é que eu posso melhorar aquela experiência em relação àquilo ali. Então, esses detalhes de você ter essa cultura de empresa muito, muito forte dentro de você, isso faz toda a diferença para a marca, né? Então, a Relicário, ela tem até um tom de voz, a forma que ela conversa com o cliente. Então, se você for olhar, por exemplo, as legendas que a Relicário tem, ela tem uma forma, uma voz, um tom de voz mesmo. Então, tudo se encaixa, assim. E isso, assim, eu sou apaixonada com marketing, né? Sou louca, alucinada com isso. A gente tem uma agência que também está com a gente, né? Acompanhando, porque a gente realmente investe nisso, a gente sabe que isso faz diferença para a marca. E a gente toma todos os cuidados para que não perca essa essência, né? Então, tudo que a gente vai fazer, a gente pergunta, isso é Relicário? Né, isso tá dentro dos meus valores de empresa, da minha missão, da minha visão? Então vamos ajustar, ou tá sim, vamos fazer. No final das contas tem dado muito certo, né? Por falar em dar certo, né? Vocês estão agora com o projeto de abrir a terceira loja, né? Isso, a terceira loja é franquia. Já é uma franquia, isso, já é. E a segunda não? Não, a segunda é própria. A segunda é própria. E agora a terceira começou esse modelo. Vocês pensam... pode falar um pouquinho sobre o modelo de franquia, né? E se tem possibilidade até de sair de Juiz de Fora. Você às vezes já está até tendo essa conversa, não sei. Como é que está esse processo? Então, o processo de franquia pra gente demorou muito a sair, né? A gente tem 7 anos de empresa e só agora que a gente topou, né? Virar uma franquia. Isso aconteceu porque eu tinha uma crença que eu achava que a empresa ela não funcionaria sem mim, né? Eu ficava na cozinha o tempo todo, na época que eu ficava só no operacional. Então eu ficava ali e eu pensava, poxa vida, se eu tiver 2 lojas, eu não vou estar nas 2 ao mesmo tempo. Então não tem como ter 2 lojas, porque aquele cara é cheio de detalhe, é muita coisa, não vai rodar sem mim, babá. Então aquela crença limitante do empreendedor que ainda está no operacional e não criou processos para a empresa. Só que chegou no ponto que a gente precisava crescer ou a gente ia morrer, porque a gente tinha já expandido a loja ela tinha, ficava 2 horas de fila, segunda-feira, tipo, era absurdo, assim, aí os clientes começaram a falar, poxa, eu não vou lá,
Mas tinha cliente que falava, poxa, já escutei falar muito bem da Relicário, mas eu não vou lá porque ela é muito cheia, eu não vou ficar esse tempo todo na fila. E é uma coisa completamente compreensível, né? Ninguém quer ficar esse tempo todo na fila. E a gente começou a ver que se a gente não tomasse uma atitude, a gente ia começar a perder o mercado. Então foi uma dor muito grande, que eu tive que crescer na dor, né? Nós tivemos que crescer na dor. E aí a gente contratou uma consultoria, a gente começou a criar processos para tudo. E depois disso tudo foi muito dolorido, né? Foi muito difícil, porque acho que quem passou por isso, por criação de processo, colocar uma empresa, né, realmente de fato padronizada, isso é muito detalhes. E você imagina a Relicário com aquele cardápio gigante, né? Não é fácil. Então foi uma dor. E aí quando a gente abriu a segunda unidade, eu quebrei a crença, porque eu fiquei nela um mês. O primeiro um mês eu fiquei lá acompanhando de perto. Depois disso, a loja ela anda completamente sozinha. Eu vou lá, Cláudia, só vou lá de 15 em 15 dias, porque eu fico mais em São Mateus, que é onde é o escritório e tal, porque agora eu atuo mais nessa parte de marketing e inovação, mais o estratégico. Então, assim, eu quase não vou lá e anda super bem. Então, eu parei e falei, poxa, funciona assim, funciona sem mim, porque se tiver processos bem feitos, vai funcionar. E a gente sempre teve muita gente querendo fazer franquia, até que apareceu uma pessoa que a gente falou, poxa, eu acho que vale a pena a gente tentar, né? Uma pessoa que queria investir na franquia, e a gente topou o desafio, né? E por ter passado por essa experiência própria de entender que dava para acontecer. E tá indo, né? Obviamente, com esse problema, né, dessa crise, a obra acabou tendo que parar, porque vai ser no Shopping Independência, mas, né, essa loja já estava fechada, mas já estavam com várias negociações também fora de Juiz de Fora, que com certeza iam concretizar. A gente não sabe como é que vai ficar, porque agora tudo vai ter que, né, se redesenhar, às vezes até o modelo de negócio vai ter que mudar um pouco, mas eu acredito que com os ajustes que a gente vai fazer na Relicário, daqui para frente, já olhando o mercado, né, como vai ficar, eu acredito que a gente vai conseguir passar por isso tudo, né. Com certeza. Essa questão do operacional, do processo, né, é engraçado que provavelmente quando você estava dentro da cozinha, você conseguia ter uma visão estratégica, né, muito reduzida, né, então você estava ali sempre dentro de um processo e não enxergando eles como um todo, né, então a partir do momento que você se afasta um pouco, começa a ter uma visão mais ampla do negócio, a tendência é se tornar muito mais escalável, né, e um crescimento mais saudável. Quanto a essa questão da crise, como é que está sendo para vocês? Como é que vocês estão fazendo? Como é que atingiu a Relicário? Principalmente nesse momento de Páscoa, né, que é uma época do ano que ajuda no faturamento. Então, em relação à Páscoa, né, a gente ainda deu bastante sorte, né, entre aspas, porque a gente conseguiu, a gente ia fechar a gráfica, né, de todas as embalagens de Páscoa, e tinha atrasado um pouco, né, essa criação dessas embalagens, então a gente ia fechar ela num dia, só que 3 dias antes estourou a crise, então a gente cancelou essas embalagens, e foi um investimento de mais de R$20 mil, e eu só tinha feito metade do pedido de chocolate necessário, então assim, não fiz a outra metade, acredito que vai atender a demanda, né, e não vai ficar estocado. Mas, assim, por um lado, né, a gente conseguiu reduzir o custo, mas por outro você não vai vender, né, nunca da forma que venderia com as lojas abertas. Dessa parte foi, né, a gente até conseguiu resolver, mas com certeza a empresa teve uma queda de faturamento gigantesca, a gente tem um custo operacional gigante, né, porque a gente tem muito funcionário, tem muito equipamento, enfim, né, aluguel, tudo, o nosso custo operacional é gigantesco, então é um momento bem delicado, né, que a gente tem que tomar cuidado, né, agora com o investimento, com o custo, tentar reduzir. A gente colocou muitas pessoas de férias, né, sai algumas emendas que vão ajudar o empreendedor, a gente quer não ter que desligar ninguém, e estamos procurando várias estratégias de venda, a gente está aumentando os pontos de vendas, igual o delivery, ele nunca foi o nosso foco. A gente esteve no iFood há 2 anos atrás, saímos do iFood que a gente não estava conseguindo atender a demanda de loja e iFood, porque um delivery é praticamente um outro negócio, né? Não adianta você achar, vou abrir uma portinha de iFood, está tudo bem. Não, é outro negócio. Então, na época, a gente não quis investir nisso. Aí, há 1 mês e pouco, 2 meses agora, né, atrás, a gente voltou pro iFood com essa operação, porque os clientes estavam pedindo demais. A gente, poxa, vamos voltar. E
Agora eu estou dando toda a atenção para esse tipo, né, para esse outro canal de venda que a gente não dava atenção, porque acredito que o perfil do nosso cliente vai mudar, né? Por um tempo bom, as pessoas não vão querer estar em locais muito cheios, igual a Relicário sempre está muito cheia, né? A gente vai ter medidas sanitárias de ter que né, distanciar as mesas bastante, então as lojas não vão suportar os clientes. Então a gente precisa de outro canal de venda. Então a gente está criando experiências de delivery, a gente está criando um aplicativo próprio que vai ter um cardápio fantástico dentro dele, exclusivo, para tentar trazer a Relicário de fato para o cliente dentro de casa, né? Ter essa experiência Relicário dentro da casa dele. Então assim, eu acredito que a crise ela vem, né? Ela é cruel, ela machuca, né? Ela dói, ela traz muita dor. Mas ela faz a gente tirar do papel projetos e se reinventar de uma forma que se a gente souber lidar com isso, a gente sai muito melhor dela do que a gente entrou, né? Uhum. Então, esse são os nossos desafios. A estratégia que a gente está aqui o tempo todo é pensando em como a gente pode melhorar, tanto enquanto empresa dentro de quando voltar, né? E quanto em tanto os outros canais de vendas, quais podem ser e como a gente pode fazer isso, para a pessoa não se sinta órfã também. Uhum. Ela precisa sentir um pedacinho da Relicário dentro da casa dela. Então, essas são as estratégias iniciais. A gente tem vários planos. Eu falei que eu tenho um plano A, B, C, D, E. Se não der certo, a gente vai para o segundo, vai para o terceiro, vai para o quarto. Porque agora é a hora da gente buscar soluções mesmo, né? Não dá para ficar em casa, achar que tá de férias e tá tudo bem. Não tá. Né? Tem que trabalhar muito. Eu falo que eu nunca trabalhei tanto na minha vida como estou trabalhando na quarentena, assim. É dia e noite pensando em coisas, mal dormindo, porque realmente é um momento, né, da gente ter essas estratégias. Demanda muita adaptabilidade, né, no negócio. Isso, exatamente. Ainda mais quando a gente está num momento bom, está funcionando, às vezes a gente fica um pouco, né, assim, não acomodado, mas o negócio está indo bem, a gente sente que a gente está tocando ele certo, então na hora que vem uma situação que demanda muito, eu imagino como é que seja ter que se reinventar, né, praticamente se reinventar. O cardápio, provavelmente, ele tá um pouco reduzido, né, no digital aí. Como é que tá? A gente colocou, né, os principais produtos. Por exemplo, a gente não entregava bolovete. A gente deu um jeito agora de entregar bolovete. Né? Então, tá vendo? O que eu achava que era impossível, é possível sim, né? É só pegar e fazer. Então, a gente ajustou alguns produtos que a gente acha que é chave, que tem que ter. Outros produtos a gente não coloca. Café, a gente, por exemplo, não consegue entregar ainda, mas estamos pensando em algumas soluções. Mas é um cardápio reduzido, mas ele consegue atender bem, porque ele tem os mais vendidos, né? O que as pessoas mais gostam. Uhum. E quando não tem lá, as pessoas ligam para a loja e falam, posso passar aí na porta e pegar? Então, ainda tem essas pessoas que são órfãos de alguns produtos, mas a gente vai tentando, né, ajustar da melhor forma. E aí, para o pós-crise, você acredita que a tendência é manter essa pegada, conseguir conciliar o online e igual você falou, né? Com certeza o presencial vai ter uma diminuição. Um pouco, eu acho que pelo lado das pessoas terem esse receio, né, do contato com muita gente e tudo mais. E o outro lado também, eu acho que um baque mesmo econômico. Eu acho que isso, a situação vai ficar um pouco delicada a princípio, mesmo que muitas oportunidades vão estar aparecendo, vão estar demandando umas novas metodologias no mercado de trabalho, né? Mas eu acho que vai ter um pouco de receio e tudo mais, tanto de saúde mesmo, né, sanitariamente falando, e de financeiro também, né? Então, você acha que dá para manter esse modelo rodando, os dois, né, tanto digital quanto online? Sim, eu acredito, né, que o online ele vai crescer cada vez mais justamente pela mudança de hábito. Então, assim, vai ser o grande foco nosso. E uma das estratégias que a gente está tendo, justamente por entender que o cliente relicário, ele não vai deixar de consumir, mas ele vai consumir menos vezes. Então, se eu tenho um cliente que vai lá todos os dias hoje, ele não vai todos os dias mais. Mas ele não vai deixar de ir, ele vai ir uma vez por semana, ou enfim, ele vai vir de 15 dias. Então, a estratégia é o quê? É aumentar a minha esfera de influência. Então, a gente está criando vários conteúdos na internet para captar novas pessoas para ir até a Relicário. Porque se eu tenho mais pessoas que vão menos vezes, talvez eu consiga chegar mais ou menos perto do que aquelas pessoas que eu tinha antes que vinham muitas vezes.
né? Não sei se você conseguiu, mas é mais ou menos isso. Então, assim, a ideia toda de trabalhar o digital que a gente está trabalhando, a gente está engajando muito com receita, com conteúdo, a gente está conseguindo várias pessoas novas. Tem pessoas que falam assim, nossa, vocês vendem brigadeiro gourmet de fora? Onde fica a loja? É uma das respostas, das perguntas que a gente mais tem, porque a gente entende que tem muita gente que não conhece a Relicária, né? Então a gente precisa captar essas pessoas para conseguir, quando voltar, tentar ter um giro, acredito que não bem longe do que a gente tinha, mas pelo menos um giro sustentável para a empresa até que as coisas se normalizem. Então a maior estratégia é aumentar a esfera de influência agora, né? Buscar mais pessoas, captar mais clientes para a empresa. Uhum. Um detalhe só, até voltando um pouquinho, você está falando dessa expansão, né, de aumentar o market share. Eu estava pensando aqui, na questão da franquia, você falou que é tranquilo, já se sente confortável em repetir esses processos aí na cidade de Juiz de Fora, né? Você chegou a comentar dessa expansão para outras cidades aí? Como é que você acha que tem essa possibilidade aí de ir para outras cidades, o projeto? Tem. A gente já começou, né, a algumas conversas, algumas negociações, né, em BH, e tem umas outras cidades vizinhas também que a gente está conversando. E eu acredito que, assim, obviamente, né, a gente precisa, né, tá ali sempre junto e tudo mais. Mas com os processos do jeito que está hoje, eu acredito que a Relicária é bem replicável. Ela só precisa de uma pessoa que tenha cuidado, né? Que tenha carinho pela marca. Então a gente não quer sair vendendo 50 mil franquias, a gente precisa de um relacionamento com o franqueado. Então são poucas franquias que fazem diferença, né? Então a gente, né, na verdade a gente está namorando os franqueados para entender se essa pessoa tem perfil para Relicária. Porque não é uma operação fácil. Ela roda muito bem, mas como ela é grande e ela, né, ela dá muito movimento, ela tem uma demanda grande, é uma operação que demanda dedicação da pessoa que está ali na linha de frente, não tem jeito, né? Então essa pessoa precisa ter esse perfil, né? Porque tem pessoas que não têm perfil, tem pessoas que são sócio investidor, só querem investir o dinheiro e tudo bem. A Relicária já não é para esse perfil, né? A pessoa ela tem que estar apaixonada pela marca e estar ali junto com a gente, né? Justamente não perder todo aquele carinho que a gente relatou no começo, né? Aquela pessoalidade da marca, não perder aquilo tudo, né? Peguei esse gancho aí porque eu lembrei desse detalhe, mas aí retomando, né? Você falou muito do conteúdo digital, um deles que a gente estava até conversando antes é a questão dos e-books, né? De receitas, tanto para pegada comercial, e aí você me falou que está fazendo agora também um mais para o pessoal poder mais para lazer, né? Explica aí um pouquinho para a galera o que são esses dois. A gente vai até deixar o link para o pessoal poder acessar, conhecer também. Eu acho que é bem bacana e eu fiquei bem interessado, achei bem legal. Então, eu lancei um e-book, né, no ano passado, era um e-book das 20 receitas que eu mais gostava, que mais vendem na Relicária, e era um e-book mais focado para profissional mesmo, né? E foi muito bacana, só que agora eu já estou fazendo um outro e-book para um outro avatar, né, que é para a pessoa que quer fazer em casa, né? Vendo toda essa demanda, né, das pessoas cozinhando em casa, tendo esses momentos em família, e a gente começou a postar umas receitas no Instagram da Relicária e o engajamento está absurdamente gigante. Isso tudo inspirou que realmente tem esse mercado, as pessoas querem aprender, elas querem uma receita da Relicária, elas querem fazer, né, nossos clientes. Então, esse book já também está né, eu não comecei de fato a escrever, mas ele está ali para ser startado quanto antes, né, porque pela demanda que eu tive do primeiro, eu acredito que tem espaço, e esse vai ter mais espaço ainda, né? E onde, eu vou deixar o link, mas onde mais que pode encontrar esse e-book? Eu vou deixar o link lá no meu Instagram, na bio do meu Instagram, eu deixo lá para vocês. E qual que é o Instagram? É Cláudia, @ClaudiaCTR. Show de bola, @ClaudiaCTR, a gente deixa tudo na descrição, mas também para a galera escutar e já se informar, né? E aí, na hora que você falou da questão, né, de fazer essas receitas, eu acho que até a forma que você começou foi aos pouquinhos, né? Questão de até encaminhando no final, questão de barreira de entrada, assim.
é lógico que chegar no nível da Relicária é muito difícil, mas é muito comum as pessoas começarem um negócio, até a gente vê assim, fala porque você vê muito estudante que vende, né, o brigadeiro e tudo mais, então tem uma barreira de entrada baixa e talvez uma consolidação, uma perpetuação muito difícil, né? E aí a pergunta que eu queria saber qual foi o momento assim que você viu que estava perpetuando mesmo, e se te preocupa a entrada, como é que é a sua relação, se tem algum concorrente, até porque a Relicário tem um conceito, eu acho, muito diferente no mercado, assim, se tem alguém que se assemelha em questão de concorrência e em Juiz de Fora ou na região. Então, eu sou muito tranquila em relação a essa parte de concorrência, eu acho que, né, isso é saudável. E o que aconteceu? Quando a gente abriu, não tinha brigadeiria. E logo depois que a gente abriu e começou a dar super certo e tudo mais, é normal que as pessoas olhem para aquilo de uma forma tipo, opa, vou fazer também, né? Porque se tá dando certo para ela, vai dar certo para mim. Então, isso aconteceu, né? Começou muitas pessoas fazendo brigadeiro, abriu algumas lojas. Só que tem várias questões em volta disso, né? A primeira coisa é que se dá certo para mim, não quer dizer que vai dar certo para você. Porque se dá certo para mim é porque eu nasci para fazer isso, eu estou fazendo isso de corpo e alma. E muitas pessoas empreendem por tendência, né? São aventureiros. Opa, isso está dando certo, eu vou fazer. Vai na onda, né? Vai na maré. Esse tipo de empreendedor, muitas vezes ele não sobrevive muito tempo, porque ele não está fazendo de fato o que ele devia estar fazendo. Então você vê milhares de empresas, né, que fecham em pouco tempo, que abrem, porque vê prosperidade, ele acha que a prosperidade dele vai ser a do outro, e não é. Aí abre, passa um aperto do caramba, vê que ele não vai ganhar dinheiro tão cedo, porque empreender não ganha dinheiro tão cedo, pelo menos em lojas assim, né, de porta aberta. A pessoa tem que batalhar para conseguir espaço, então acaba que tem essa frustração. Mas mesmo assim, a gente tem várias pessoas que agradecem a Relicário, pelo meu Instagram, como eu consegui, né, ter essa geração de conteúdo, eu comecei a aproximar várias pessoas que fazem brigadeiros, vários concorrentes, e vários me agradeceram por ter aberto essa porta de mercado, né? Porque eu entendo que a Relicário ela não vai conseguir atender todo mundo. A gente precisa de várias pessoas atendendo, né? E a gente tem um posicionamento de marca que vai atender certo tipo de clientes, né? A gente não pratica desconto, a gente tem vários posicionamentos. Então, assim, e quando começou essa legião de gente começar fazendo brigadeiro, a gente teve alguns, não é problemas, mas, por exemplo, a gente fornecia para buffet, né? A gente fornecia para buffet brigadeiro, e de repente os buffets queriam pagar metade do preço, né, no brigadeiro, porque tinha uma demanda grande, né? Tinha muita gente fazendo brigadeiro, então, tipo, cara, tá vindo um monte de gente me oferecer brigadeiro a meio X, você não vai fazer, não? E o posicionamento foi, não, eu não vou fazer. Pode pegar com ele, porque eu não vou pagar para fazer brigadeiro, né? Você que tem que me pagar para fazer, não é eu que tenho que pagar para te vender, né, brigadeiro. E o meu custo operacional é muito diferente de uma pessoa que faz em casa, não dá nem para comparar. Ela ainda tá ganhando mais dinheiro que eu, cobrando a metade. Essa é a realidade. Porque ainda tem imposto, né, tem tudo mais, enfim. Então, assim, não dá. Então, por um tempo, a gente, né, não conseguia fechar contratos de buffet e tudo mais. Isso, a gente tinha uma demanda alta disso, mas ao mesmo tempo, qual que foi a estratégia? Eu vou investir em experiências de cliente. Então a gente focou todas as energias nas lojas, né, na loja. Então assim, não quero depender disso, eu quero depender de encantar o meu cliente, dar tanto valor para ele, que ele não está lá nem por causa do brigadeiro em si. Ele está lá porque ele quer ir para Relicário. Quantos clientes chegam lá e não sabem nem o que quer comer? Ele senta, aí ele pega o cardápio e fala, o que eu vou comer agora? Porque ele só teve o desejo de estar ali, né? Então, a gente investiu nisso para correr dessa guerra de preços, né? Então, deixa a galera lá bater cabeça, deixa eles lá passar aperto e vamos cuidar do nosso. Então, essa foi a estratégia. Obviamente, depois várias pessoas voltaram até a gente para comprar, buffet, enfim, cerimonialista, que né, tinha parado de fechar, começou a fechar de novo, porque teve vários problemas, porque a estrutura que a gente tem, por exemplo, um casamento que pede 3 mil brigadeiros. Você imagina uma pessoa, uma doceira sozinha, enrolar 3 mil brigadeiros. O que ela vai fazer? Ela vai enrolar uma semana antes. Ela vai começar uma semana antes. O brigadeiro vai ficar como? Velho, duro,
porque brigadeiro bom é brigadeiro enrolado no dia, no máximo um dia antes. Uhum. Então, tipo assim, vários problemas operacionais que as pessoas não conseguiam atender e que eu, enquanto empresa, dava como garantia para todas as encomendas, e dou até hoje, todas as encomendas Relicário. Você pode chegar lá e pedir 10 mil brigadeiros, eles vão ser enrolados no dia. No máximo, no dia anterior à noite, a gente começa, dependendo da demanda. Mas a gente tem estrutura para isso, então a gente, né, dá essa garantia. Então, essas pessoas passaram com maus bocados para entender que não é tão simples assim, e depois foram voltando, né? Mas tem muita pessoa legal que faz brigadeiro aqui, que conseguem atender o público. Às vezes o meu público também pega com elas, não tem problema. Mas a gente entende que a gente está em outros momentos, né? A gente não está presente só nesses momentos. Os outros momentos que a gente está presente são realmente, de fato, relicário, onde a gente quer estar, sabe? A gente nem... o meu foco nem é cardápio de encomenda, eu estou para refazer o cardápio de encomenda já tem uns bons 6 meses e eu não ponho isso como prioridade porque não é prioridade de loja. Então sempre vem uma prioridade melhor, né? E a gente tem que escolher as atividades de alto impacto e como não é meu foco, eu sempre deixo para lá, né? Porque realmente não é o posicionamento da empresa, porque é um setor que tem essa guerra de preços, né? Esse setor de evento, de casamento e tudo mais, as pessoas elas brigam por isso e a gente optou por não. Aí quando vem alguém para fechar, é porque quer muito, a pessoa, tipo, a noiva quer demais. O casal teve uma história dentro da Relicário, eles se conheceram na Relicário, eles vão na Relicário toda semana, eles querem Relicário no casamento. Então você vê que a noiva ela paga o preço que for para ter Relicário lá, ela não quer saber, porque faz parte da história dela. Então a gente tem, quando a gente fecha, todos os eventos que a gente fecha, a gente vê que vem de um desejo muito maior do que só ter o brigadeiro, né? Uhum. Isso remete até muito à questão de agregar valor, né? Você nunca abriu mão da qualidade, porque com certeza um brigadeiro que é feito no dia, que tem uma matéria-prima, né, para produção de mais qualidade, com certeza é tudo mais caro, nunca abriu mão disso, nunca fez, nunca atraiu nenhum dos clientes pela parte financeira, né? Vem para minha loja porque eu estou te dando 50% de desconto. Então, quem veio sempre veio igual você falou, você nunca vendeu o produto, vendeu sempre a experiência, né? E isso é muito bacana. Eu queria que, né, o último detalhe aí, queria que você deixasse um conselho para quem está começando essa trajetória empreendedora. Eu acho que até você já deu uma palhinha aí, que é a hora que você falou de fato, né, a diferença de você para quem vende sem expectativa o brigadeiro é o que você espera mesmo do negócio, né? Muita gente começa o negócio sem ter a visão de longo prazo, sem querer mesmo prosperar com aquilo. Eu queria que você desse esse conselho final aí pra galera, então, que tá mesmo começando. Não sei se é bem isso que você falou, acho que eu entendi um pouco assim, né? Eu queria escutar de você também. Então, eu acredito, assim, que o mais importante, né, a gente precisa ter uma empresa que tenha valores sólidos, porque o propósito da empresa, ele tá no caminho. Muitas pessoas vão abrir uma empresa, elas têm que estar fazendo o que elas gostam, mas muitas vezes elas não vão entender de fato o propósito daquela empresa no mundo, sabe? A pessoa ela se sente um pouco perdida ainda e tal, e ela vai desenhando isso com o tempo. Então, se eu for comparar a minha missão e a minha visão desde o início, e até hoje ela foi remodelando, porque eu fui me descobrindo no negócio, né? Eu achava que eu era confeiteira, não sou mais. Agora eu atuo no marketing. Então, você vai se descobrindo enquanto carreira. Então, o seu propósito ele vai se alinhando, mas você tem que fazer uma coisa que te preencha, né? Que te tire de casa, que você vê que realmente você nasceu para empreender. Então, não adianta forçar uma barra porque o outro está dando certo, porque tá uma onda, né? Surfar uma onda. Não. Primeiro faça, de fato, uma coisa que te preenche, depois você vai se encontrando, né? E tenha, né, essa missão, visão, valores, propósito, parece tão clichê, mas se as pessoas tivessem a ideia de como é importante isso para uma empresa, como é importante você conhecer os seus avatares, como é importante você saber se comunicar com as pessoas certas, se elas soubessem que esse é o segredo de uma empresa, elas não olhariam isso com tanto desdém igual olham, né? Então eu acho que a primeira coisa é você saber para que existe essa empresa, por que ela está ali, deixar o seu ego de lado e pensar enquanto empresa. É bom para mim, é bom para você e é bom para todo mundo. Não é só eu, Cláudia, quero fazer o que eu quero, não. O que a Relicário tem como papel no mundo, né? Então, e fazer.
fazer. Igual, por exemplo, eu tô aqui na quarentena tendo que gravar receita. Putz, é muito difícil, demora pra caramba, né? Tem que dedicar tempo para criar uma receita, para fazer, para gravar, para editar, para fazer tudo. E eu tenho que fazer tudo sozinha, porque eu tô aqui. E acaba que, assim, é doloroso, eu adoro, mas eu não tô fazendo aquilo só por mim, eu tô fazendo porque eu entendo que a Relicário tem uma missão de tornar o dia das pessoas melhores. E nesse momento eu tenho uma responsabilidade social de abraçar o meu cliente. Né? Ele tá em casa, ele pode estar precisando da gente, independente de estar comprando de mim ou não. Porque agora eu não tô querendo só vender. Eu tô vendendo, porque eu tô com delivery. Mas não é só isso. Eu quero passar para ele o que eu, né? Porque a missão de uma empresa, ela é uma promessa para o cliente. Eu te prometo que eu vou tornar o seu dia mais feliz, né? É um propósito para quem fala, para a empresa, e é uma promessa para quem escuta, que é para o cliente. Então, se eu prometi isso para ele, eu tenho que fazer. Então, a minha dica é que você entenda de fato, que você coloque isso no papel, mesmo que isso for cada vez mais evoluindo, que você tente entender, né, o papel da sua empresa no mundo. Se você souber disso, você vai voar, não tem jeito, assim. Porque as pessoas vão começar a entender que você sabe o que você está fazendo, que você sabe que tem um porquê de estar ali, né? Não é a pessoa que está, né? Às vezes você pode ter ido numa loja que você entra e fala, gente, o que esse povo está fazendo aqui, né? Eles estão viajando, não tem propósito nenhum, não tem nada, tá todo mundo, né? Desconectado, e é exatamente por isso, né? Porque se o dono da empresa ele nem sabe por que ele está ali, como que as coisas vão andar, né? Como que as pessoas, né, não tem uma liderança bem definida, né? Ela não sabe de fato. Então, a pessoa precisa ser visionária e precisa deixar isso muito claro, tanto para ela quanto para as pessoas que estão em volta dela. Show demais, perfeito. Eu acho que muitas vezes, né, essas diretrizes estratégicas são difíceis de tirar do papel, mas quando você tem um gestor que compra a ideia, que entendeu aquilo ali, é muito mais fácil, tende a ser muito mais fácil até para ele passar para a equipe, né? Você lê ali, às vezes pode achar que é papo furado, mas quando o gestor transforma aquilo em prática, né, demonstra no dia a dia o que aquilo significa e você começa a entender e remar todo mundo para o mesmo lado, eu acho que o caminho é esse aí que a gente pode ver da Relicário, de muito sucesso, uma empresa que mesmo no momento de dificuldade está se adaptando, tentando de todas as formas aí que pode trazer satisfação para o cliente em um momento que também a gente precisa disso, né, porque queira ou não, tá todo mundo aí um pouco com o astral um pouco, né, para baixo, natural pelo momento e tudo mais, mas muito bacana, acho que foi muito engrandecedora a conversa, muito bacana saber um pouco mais da história da Relicário. Eu já fui lá várias vezes, morava lá perto e já fui lá várias vezes e não tinha, não sabia dessa história. Ia mais porque realmente essa questão da experiência e gostava muito, ainda gosto, né? Agora a gente tá de home office, eu tô na minha cidade, então não tô podendo nem pedir. É verdade. Mas muito bacana, queria te agradecer muito pela conversa, muito bom conversar com você, aprender um pouquinho da sua trajetória, da trajetória do Relicário, é bem bacana mesmo, viu? Obrigada a você pelo convite, e quem quiser acompanhar também lá no Instagram, eu também dou várias ideias de empreendedorismo, conto bastidores da Relicário, eu acho que isso também ajudou a conectar muitos clientes, então eu sempre falo um pouco, né, desses perrengues que a gente está passando, mostrando que é difícil também, mas que a gente é de verdade, né? A gente passa os problemas, os perrengues também, mas a gente está ali tentando, tá mostrando a realidade para todo mundo. E quem quiser entrar lá, quiser trocar uma ideia, a gente está ali. O cardápio e essa página aí é tanto a sua, né, quanto a da Relicário mesmo, né? A da Relicário, ela tem um posicionamento, tem uma linguagem, a minha tem outra, né? Então, a da Relicário, ela mostra, a gente mostra o produto agregando valor e uma experiência, uma história, uma narrativa para ele. No meu, vem um bastidor meu enquanto empreendedora, né? Então, eu mostro as coisas que eu tô passando, a minha visão de mundo também, que eu acho importante, né? As pessoas precisam comprar a sua visão de mundo. Então, eu me posiciono sobre coisas. E é engraçado que quando eu não me posiciono, os meus clientes falam assim, Cláudia, você não vai falar sobre esse assunto? Já tem, e eu falo, putz, já, igual tipo do coronavírus. Eu demorei a gravar sobre o que eu achava e tal.
E as pessoas começaram a mandar mensagem: poxa, você não está falando nada disso. Eu sempre escrevia muito texto, eu parei um pouco por causa de falta de tempo. E as pessoas, elas querem saber o posicionamento da empresa, né? De quem está por trás. E aí, Relicário, o que você pensa sobre isso? Perfeito. Então, quem quiser, né, pode ir lá, que a gente está sempre aberto a discutir, tirar dúvidas sobre a empresa, tudo mais. Show demais. Eu vou deixar na descrição de todas as plataformas, a gente deixa tanto da página, vou colocar um QR Code aqui também, acho que a gente pode colocar direto para a página da Relicário, e a partir de lá acho que está tudo interligado, as pessoas encontram lá também o cardápio e a sua própria página. Então beleza, eu vou deixar um QR Code aqui na postagem, e aí o pessoal já cai direto lá, conhece um pouquinho mais do seu trabalho. Mais uma vez, muito obrigado, foi muito bacana poder conversar com vocês. Show de bola, obrigada, gente.